A parábola do filho pródigo. Havia um homem rico que possuía terras vastas e prósperas, conhecido em toda a região por sua generosidade e sabedoria. Este homem tinha 2 filhos, e ambos trabalhavam em suas propriedades, ajudando a administrar os negócios familiares que haviam sido construídos com anos de dedicação e trabalho árduo. O filho mais velho era diligente, responsável e sempre presente nas tarefas diárias, demonstrando amor pela terra e respeito pelas tradições familiares. Já o filho mais novo possuía um espírito inquieto e sonhador, sempre olhando para além das fronteiras da propriedade familiar, imaginando aventuras e oportunidades que o mundo distante poderia oferecer. Um dia, o filho mais novo procurou seu pai com uma determinação que nunca havia demonstrado antes. "Pai", disse ele, evitando o olhar carinhoso do homem que o havia criado com tanto amor, "dê-me a parte da herança que me cabe." Esta solicitação era incomum e dolorosa, pois tradicionalmente a herança só era dividida após a morte do patriarca, e pedir por ela enquanto o pai ainda vivia era quase como desejar sua morte. O pedido cortou o coração do pai como uma lâmina afiada, mas ele conhecia bem o caráter de seu filho mais novo e sabia que tentar retê-lo à força seria inútil e contraproducente. Com o coração pesado, mas movido por amor genuíno, o pai atendeu ao pedido do filho. Ele dividiu sua propriedade entre os 2 filhos, dando ao mais novo sua parte legítima da herança, uma quantia considerável que representava anos de trabalho e economia. O pai esperava secretamente que essa demonstração de confiança e generosidade pudesse tocar o coração do jovem e fazê-lo reconsiderar sua decisão. Mas o filho mais novo estava determinado a partir em busca de sua própria fortuna e felicidade, longe do lar paterno. Poucos dias depois de receber sua herança, o filho mais novo vendeu tudo o que havia recebido, converteu seus bens em dinheiro e partiu para uma terra distante. Sua partida deixou a casa mergulhada em tristeza, especialmente o coração do pai, que passou a olhar constantemente em direção à estrada, esperando ver a silhueta familiar de seu filho retornando para casa. O filho mais velho observava a dor do pai e sentia uma mistura de compaixão e irritação, não conseguindo compreender como alguém poderia abandonar tanto amor e segurança em busca de aventuras incertas. Na terra distante, o jovem inicialmente viveu como um príncipe, gastando sua herança com grande liberalidade e sem qualquer preocupação com o futuro. Ele frequentava os melhores estabelecimentos, cercava-se de pessoas que pareciam admirar sua generosidade e estilo de vida luxuoso, participava de festas extravagantes e banquetes suntuosos, sempre pagando as contas mais caras sem hesitar. Durante meses, ele acreditou ter encontrado a felicidade verdadeira, livre das responsabilidades e limitações que associava à vida em casa de seu pai. No entanto, como acontece com todos os recursos finitos quando gastos sem moderação, o dinheiro do jovem começou a escassear. As pessoas que antes o cercavam com sorrisos e adulações começaram a desaparecer gradualmente, sempre com desculpas convincentes e promessas vagas de retornarem quando estivessem menos ocupadas. Os proprietários dos estabelecimentos que frequentava tornaram-se cada vez menos acolhedores quando ele não conseguia mais pagar pelas bebidas caras e refeições elaboradas. Em pouco tempo, o jovem se viu completamente sozinho e sem recursos em uma terra estranha. A situação se tornou ainda mais desesperadora quando uma grande fome assolou toda aquela região. Os preços dos alimentos subiram drasticamente, o trabalho se tornou escasso, e mesmo aqueles que tinham economias enfrentavam dificuldades para sobreviver. O filho pródigo, que nunca havia experimentado necessidade real, encontrou-se em uma situação de miséria absoluta. A fome que sentia não era apenas física, mas também emocional e espiritual, pois ele começou a compreender o verdadeiro valor daquilo que havia abandonado. Desesperado por qualquer meio de sobrevivência, ele conseguiu emprego com um criador de porcos da região. Este trabalho era particularmente humilhante para alguém de sua origem, especialmente considerando que os porcos eram considerados animais impuros em sua cultura religiosa. Sua função era alimentar os animais e limpar os chiqueiros, um trabalho sujo e mal remunerado que mal lhe proporcionava o suficiente para sobreviver. Durante os longos dias de trabalho árduo, ele observava os porcos se alimentando das alfarrobas que lhes eram dadas, e sua fome era tanta que desejava poder compartilhar da comida destinada aos animais, mas ninguém lhe dava nada. Foi durante um desses momentos de profunda humilhação e desespero que o jovem finalmente caiu em si, como diria mais tarde ao relembrar essa experiência transformadora. Sentado entre os porcos, sujo e faminto, ele começou a refletir sobre sua vida anterior e sobre as escolhas que o haviam levado àquela situação degradante. Ele se lembrou da casa de seu pai, onde mesmo os trabalhadores contratados eram tratados com dignidade e respeito.
sempre tinham comida abundante e um lugar seguro para dormir. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? Exclamou para si mesmo, as lágrimas correndo por seu rosto magro e sujo. Pela primeira vez desde que havia partido de casa, ele admitiu para si mesmo que havia cometido um erro terrível, que havia desperdiçado não apenas sua herança material, mas também a confiança e o amor de seu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. A jornada de volta para casa foi longa e difícil, não apenas fisicamente, mas principalmente emocionalmente. A cada passo, o jovem se preparava mentalmente para a recepção que esperava receber. Frieza, rejeição, talvez até mesmo a recusa de ser aceito de volta, nem mesmo como empregado. Ele ensaiava repetidamente as palavras que diria, preparando-se para implorar perdão e aceitar qualquer condição que lhe fosse imposta, grato apenas pela possibilidade de estar próximo novamente daqueles que amava. Quando finalmente avistou sua terra natal no horizonte, o coração do jovem disparou de emoção e medo. Ele caminhava lentamente pela estrada familiar, observando os campos que conhecia desde criança, as árvores sob as quais havia brincado, a casa onde havia crescido cercado de amor e cuidado. Ainda estava longe quando seu pai o avistou. O homem idoso, que havia desenvolvido o hábito de olhar constantemente em direção à estrada desde a partida do filho, reconheceu imediatamente a silhueta familiar, mesmo à distância. Movido por uma compaixão que só o amor paterno pode explicar, o pai correu ao encontro do filho. Esse gesto era extraordinário, pois homens de sua posição social e idade raramente corriam em público, mas o amor superou todas as convenções sociais. Ele abraçou o filho perdido, beijou-o repetidamente, chorando de alegria por tê-lo de volta aos seus braços. O jovem tentou pronunciar o discurso de arrependimento que havia preparado. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu, chamando imediatamente seus servos. Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, ordenou o pai com alegria transbordante. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. A casa rapidamente se encheu de música, dança e celebração. A notícia do retorno do filho pródigo se espalhou pela propriedade, e todos se uniram na festividade. O filho mais velho, que estava trabalhando no campo, ouviu a música e as vozes alegres quando se aproximava de casa. Intrigado, perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. Quando soube que seu irmão havia retornado e que o pai estava celebrando com uma grande festa, ele se encheu de indignação e se recusou a entrar em casa. O pai, percebendo sua ausência, saiu para suplicar-lhe que se juntasse à celebração. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, disse o filho mais velho com amargura. Mas quando veio este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O pai respondeu com ternura infinita: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta parábola contada por Jesus revela a natureza do amor divino. Um amor que busca ativamente os perdidos, que perdoa completamente os arrependidos e que celebra cada retorno ao lar celestial. Ela nos ensina que não importa quão longe tenhamos vagado ou quão profundamente tenhamos caído, o caminho de volta para casa sempre permanece aberto, e nosso Pai Celestial aguarda com braços abertos, pronto para nos restaurar completamente a nossa posição de filhos amados.